TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Olá, amigos, bem-vindos ao Expressão Musical. No programa de hoje vamos falar sobre festa e aprendizado, duas palavras que resumem bem o que significa o Festival Eleazar de Carvalho. E nós temos a honra de receber aqui Sônia Muniz. Ela é presidente da Fundação Eleazar de Carvalho e diretora artística do festival e vai falar para a gente sobre a expressão musical em sua essência. Dona Sônia, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. O prazer é todo meu, porque eu fiquei muito feliz de você ter um programa com esse título, Expressão Musical, porque dá, assim, chance da gente conversar sobre vários assuntos musicais, né? E o que representa a 15ª edição de um festival como o Festival Eleazar de Carvalho? Tomando as palavras do próprio Eleazar, ele dizia, se você volta uma vez, é porque gostaram. Volta 2 vezes, gostaram muito. 3 vezes é para sempre, é para ficar. Ele dizia isso. Então, eu estou na 15ª, eu acredito que esse festival vai se efetivar para sempre. O Festival Eleazar de Carvalho é um festival internacional de música. E o que oferece para os participantes, para o público em geral, já que eu li no briefing do festival, a senhora mesma escreveu, é uma festa e é um aprendizado. O que é que o aluno, o que é que o público em geral da cidade usufrui do Festival Eleazar de Carvalho? Como você falou, vamos falar da festa. A festa é o resultado, todo dia tem um programa, um concerto. E o aprendizado são as aulas que eles têm. De manhã é ensaio de banda, de coral e de orquestra. À tarde são as aulas individuais e as masterclass, porque cada professor tem professor de todos os instrumentos, e ainda tem piano e violão clássico também, e canto, além dos instrumentos orquestrais. Eles têm, então, à tarde, todos têm aulas individuais, aulas em conjunto, fazem as partes de orquestra, as partes de violino, partes de viola. Cada professor trabalha individualmente e em conjunto. E à noite temos concertos que variam de todos os instrumentos. Temos concertos de sopros, duos, trios, concertos de cordas. É bem variado. Quem quiser saber a programação de cada dia, consultar o site eleazarfundec.org.br. Lá tem sempre a programação diária. Esse modelo do festival foi inspirado em festivais internacionais e festivais que o próprio maestro Eleazar trouxe para o Brasil. Fala um pouquinho desse embrião do festival, de como nasce esse modelo do Festival Eleazar. Eleazar trouxe o modelo desse festival, o festival de Tanglewood, onde ele foi aluno, ele foi assistente do professor. Com a morte do professor, ele tornou-se professor e depois diretor do próprio festival. E ele trouxe para Campos do Jordão, em São Paulo, em 1972, esse modelo. Ele introduziu a parte pedagógica, porque o festival eram só concertos. Mas ele disse, temos que fazer não só concertos a gente pode fazer num teatro, num festival, vamos aproveitar a experiência que eu tive, ele dizia, nos Estados Unidos, eu quero trazer para o Brasil. E então ele trouxe esse modelo em 72. E nós tínhamos a Transbrasil ajudando, o Dr. Omar Fontana, que era presidente da Transbrasil, gostava demais de música, adorava o Eleazar e dava 100 passagens para os alunos do Nordeste irem para São Paulo. E o Eleazar protegia o Ceará, tinha sempre mais passagens. Eu dizia, mas que proteção? Não é o meu país, é o meu estado. É lá, os nordestinos todos vão ter a sua cota, mas o Ceará tem mais. E com a morte dele, do Dr. Omar Fontana, eu perdi. A Transbrasil acabou. Aí os meninos falaram, e agora, dona Sônia? E eu falei, eu vou levar o festival para aí. E são esses moços que hoje fazem a parte da Orquestra Eleazar de Carvalho aqui. A maioria deles ia para São Paulo, para os festivais que a gente fazia lá. Então, com a morte dele, no dia da morte do Eleazar, eu prometi a ele que dava continuidade ao trabalho dele. Então, nada me segura. Tem verba, faz, não tem verba, faz também. Mas é assim um ideal e eu quero fazer essa homenagem a Eleazar. Eu não quero que isso morra, porque ele tinha um amor muito especial ao povo do Nordeste, entende?
É um presente realmente que a Fundação Eleazar de Carvalho traz aqui para o povo de Fortaleza e também de fora, até porque tem muitos participantes também que vêm de fora. E eu queria pedir para a senhora falar também do corpo docente, não só dessa edição de 2013, mas como um todo, se a senhora pudesse citar alguns exemplos de professores, de instrumentistas que vieram dar aula e outros também ao longo desse tempo que vieram ministrar concertos aqui na cidade de Fortaleza. Nós tivemos, nesses 15 anos, alguns até já faleceram. Eu fiz uma homenagem no primeiro dia ao professor Sidney Hart, por exemplo, que foi um grande violinista, Juarez Johnson, que é brasileiro, Eric Friedman, que foi aluno de Jascha Heifetz. Jascha Heifetz foi o modelo da escola de violino, ele esteve aqui. Então nós tivemos grandes nomes, Humberto Lucarelli, e também o Radegundes Feitosa Nunes, de João Pessoa, que faleceu num desastre. Esse rapaz era fantástico, ele era trombonista, mas uma beleza. Nós tivemos grandes nomes e esse ano nós temos, professor, tem 3 russos, tem professor da Itália, professor teve do Canadá, dos Estados Unidos, da França. Então eu tenho bastante professor de fora também e brasileiros que estão se distinguindo. Eu tenho alguns professores até jovens e eu tive ano passado um professor daqui que foi aluno. O festival, com essa troca de informações e essa troca de experiências, já trouxe muitos casamentos também entre alunos. O Tiago aqui conheceu uma aluna americana que veio, casaram, hoje ele está fazendo doutorado nos Estados Unidos. Tivemos um casal que ele era professor, ela aluna. E o último foi a filha do Camargo Guarnieri, Tânia, que casou com um professor russo. Nesse último festival, até amanhã eles vão tocar, eu falei, vão tocar um duo. Uma peça, os dois, presente de casamento, ainda brinquei. Mas é assim, relacionamento de todos os tipos. A música, pessoas, 2 almas que se encontram, entende? Pessoas que pensam da mesma maneira. Então, tem muita coisa boa acontecendo. A gente tem os problemas para poder realizar, mas compensa. Compensa, quando termina o festival, eu sempre faço um pensamento assim, nossa, as 3 semanas voaram, mas trouxe muita coisa boa. Tem muita gente, tem um menino de Iguatu, que eu sempre achei um grande talento, ele vem aqui até para tocar, vai tocar comigo, uma peça que chama-se Au-delà des Étoiles, Além das Estrelas, que o diretor do conservatório que ele estudou na França, fez essa peça, mandou para ele, e nós vamos fazer em homenagem às pessoas que faleceram, Além das Estrelas. Esse menino é um menino de uma família muito simples de Iguatu, um grande talento. Eu, quando vi o menino pegar o violoncelo pela primeira vez, eu disse, esse menino vai ser alguém na vida. Eu vi que, sabe quando você tem o talento para coisa? Aí a gente fez uma vaquinha, comprou um violoncelo bom, porque ele ia para a França, o professor, o grupo aqui chamou para ir à França. E eu digo, ele tem que ter um violoncelo melhor, não aqueles violoncelos da China que todo mundo tem. Porque vai chegar na França, todo mundo com um violoncelo bom, ele também tem que ter. E eu não me arrependo, porque esse menino é muito talentoso. Agora está fazendo faculdade em João Pessoa, porque a faculdade de João Pessoa é muito boa. Você vê o que é a música. O governador Buriti dava todo apoio. A Paraíba teve a melhor orquestra do Brasil. Regida pelo maestro Eleazar de Carvalho. Era a melhor orquestra do Brasil, melhor que a de São Paulo, melhor que a do Rio de Janeiro, durante 2 anos. Aí veio um outro governador e disse, vou transformar a sinfônica numa sanfônica. Eu quase chorei, porque sanfônica, eu não sou contra a sanfona, adoro música popular, mas você não pode tirar uma coisa de primeiro mundo, uma sinfônica, transformar numa sanfônica. No governo de Buriti, eu tiro o chapéu, porque a Paraíba estava de parabéns, era a melhor orquestra do país. Mas ficaram frutos lá, muitos estrangeiros casaram com pessoas de lá e são professores. Eu tenho aqui o Ierco, o professor Ierco é fantástico professor de violino. Eu o chamei aqui porque ele trabalha com amor, com vontade, é tão bonito ver isso, sabe? Então a música tem coisas que são inexplicáveis.
E é importante a gente ressaltar também as parcerias, né, que são primordiais para a realização do festival. Ele acontece na Unifor, né, professora? Ele acontece na Unifor e tem parceria também do SESC, né? Olha, o SESC me ajuda, o governo, a Casa Civil me ajuda, a Assembleia me ajudou e estou encantada com a prefeitura. É a primeira vez que a prefeitura me ajuda. Eu fiquei, assim, encantada de ver o tratamento maravilhoso que eu tive na prefeitura. Olha que eu tenho muita experiência de governo, porque o Eleazar, durante todo o tempo que eu fui casada com ele, lá em São Paulo, a gente fazia os festivais sempre com apoio de governo e tudo. Mas a atenção, a dedicação, eu fiquei encantada. Eu não pensei que a prefeitura de Fortaleza fosse tão prestativa assim. E até que o Queiroz Maia, esse rapaz é incrível. A educação dele não deixa nada sem resposta. Ele fala, se o Brasil tivesse um exemplo de Queiroz Maia, a gente seria outro mundo, viu? Porque é muito importante que um governo haja dessa maneira. É maravilhoso isso. Estou encantada com isso. A gente vai para um pequeno intervalinho e volta já com Expressão Musical. Agora ficou mais rápido e prático entrar em contato com a Defensoria Pública. É só ligar para o Alô Defensoria 129, um serviço gratuito onde o cidadão tem um pré-atendimento e já é encaminhado diretamente ao núcleo de defensoria competente. Ligando para o 129, você pode obter informações sobre andamento de processo judicial, documentação para ingressar com processo e orientação jurídica. A ligação é totalmente grátis. O 129 é a Defensoria Pública cada vez mais próxima do cidadão, promovendo justiça e cidadania. Estamos de volta com o Expressão Musical. A professora Sônia assumiu, né, casada, que foi com o maestro Eleazar de Carvalho, herdou, né, todo esse legado também que foi construído juntamente com ele, mas ela vai falar também do início, né, como se deu essa aproximação e como a música, né, foi capaz de unir duas pessoas tão identificadas com essa mesma paixão pela música. Fala para os nossos telespectadores da TV Fortaleza e também da Rádio Fortaleza FM. Eleazar era uma pessoa maravilhosa. Eu sou suspeita para falar, mas todo mundo que conviveu com ele via como ele ajudava os jovens. Se você tinha talento, ele via uma possibilidade de você, ele te dava a mão, ele dava uma força. Eu toquei com ele com 14 anos com a Orquestra Sinfônica Brasileira. Fui solista em São Paulo no concerto à noite. Para mim, aquilo marcou a minha vida aquele dia. E quando saiu do palco, ele diz, aqui está a primeira chave, abra as outras portas. Eu fiquei assim, em estado de choque, maravilha. Tinha que abrir as outras portas. Aí, outra coincidência, quando eu fui a Viena estudar, no aeroporto de Roma, porque não havia voo direto para Viena, tive que parar em Roma, fui dormir na casa da minha prima que estudava lá, e no dia seguinte tomava o avião para Roma. Escuto uma voz, o que está a Sônia Muniz fazendo com uma mala arrebentada no aeroporto de Roma, porque arrebentou o zíper da minha mala. Ele tirou uma correia, porque ele tinha tudo na viagem, podia acontecer o que fosse. Ele era preparado, ele era uma pessoa muito preparada para tudo. Amarrou minha mala e tirou um metrônomo dele do bolso e disse, pela sua coragem de estudar sozinha, porque eu era, assim, meu pai não deixava nem na esquina sozinha e tudo, de repente eu vou para Viena, ele ficou até assustado. Me deu aquele metrônomo e eu mostrava para o embaixador, isso aqui é do maestro Eleazar de Carvalho, dava com um carinho enorme, que eu tinha, assim, grande admiração ele era um ídolo. Eu nunca imaginei casar com o Eleazar, mas eu tinha, assim, lá em São Paulo, todos os músicos, os pianistas, principalmente, ele pôs todo mundo no palco, Nelson Freire, Arthur Moreira Lima, João Carlos Martins, todos foram levados a público pela mão do Eleazar. Ele era uma pessoa que ajudava muito as pessoas. E ele, quando veio implantar esse festival em São Paulo, parou na casa dos meus pais. E eu passei por lá, podia imaginar todo mundo, não Eleazar, na minha casa. Falei, maestro, o que o senhor está fazendo aqui hoje? Que surpresa! Ele disse, eu vim implantar a parte pedagógica no Festival de Campos do Jordão. Eu estou indo para a Secretaria da Cultura. Eu era fiscal do ensino artístico, tinha acabado de chegar de Viena. E eu sabia que ninguém sabia nada de festival lá. Eu disse, maestro,
E eu não sei se o senhor vai encontrar muita receptividade, que o pessoal não está preparado para implantar. Se o senhor precisar dos meus préstimos, me telefone. Ele chegou na secretaria, 15 minutos depois ele ligou, venha para cá. E assim surgiu, eu ajudei tanto no festival, mas com a alegria de São Paulo ter o maestro Eleazar de Carvalho, porque ele mudou a vida de São Paulo. A presença dele naqueles anos que ele fez a USESP, fez tudo, mudou. Os concertos começavam assim, 9h30, atrasado, com Eleazar, 9 horas em ponto. No maestro ainda, o público não está aí. Eu estou aqui, 9 horas não, são 9h01. Começava o concerto 9 horas. Ele implantou a precisão de horário, de tudo. Ele foi maravilhoso para o Brasil. Então, tudo que a gente fizer por Eleazar é pouco, pelo que ele fez pela gente. É incrível o que esse homem fez. Os frutos, né, além do festival, que a Fundação, né, estimula, né, como a questão dos jovens solistas, concurso para jovens solistas, vem, né, dessa experiência, desse exemplo de Eleazar de Carvalho. Bem, ele fazia o concurso Jovem Solista sempre. Eu fui jovem solista também. Eu fazia parte da Juventude Musical Brasileira que ele implantou. E eu tinha até o trio da Juventude Musical Brasileira. Era Caio Pagano, Cecília Itiberê e eu. Nós três tocamos coisa de Mozart a 3 pianos com orquestra, fizemos. O que ele implantou com os jovens solistas foi muito importante. E eu faço aqui no festival o concurso Jovens Solistas e Regentes. Os que ganham aqui no festival concorrem com os vencedores de São Paulo, que eu tenho a Semana Eleazar de Carvalho, e agora eu tenho também um festival de verão Eleazar de Carvalho em Itu. A primeira edição eu fiz esse ano, no centenário dele. E esses que ganham aqui, que ganham em São Paulo, concorrem entre si. É o vencedor dos vencedores. Então, eles têm 3 chances de tocar com orquestra, tocam aqui, tocam lá em São Paulo, e depois o vencedor dos vencedores toca outra vez. É um grande estímulo aos novos. O ano passado, aqui na parte de cordas, ganhou um rapaz do Chile. Muito, muito bom. Ele ganhou em São Paulo também. Junto com o vencedor de São Paulo, ele ganhou. Esse ano já nós temos com 10 chilenos aqui também. E a próxima semana vai ter o concurso. E nós esperamos que... Eu quero que ganhe brasileiro também, mas é bom que os chilenos estimulam os brasileiros a estudar bastante. Verdade. E além dessa experiência, né, do festival, professora Sônia, fale também um pouquinho da sua experiência como musicista, né, como pianista, né? As cidades que a senhora passou, além de estudar, os concertos que a senhora pôde reger, até um estímulo, né, que às vezes as pessoas podem achar, não, é muito difícil viver de música, né? Como é que é possível, né, levar uma carreira de músico no Brasil e também buscando oportunidades no exterior? Existe a carreira, como o Eleazar dizia, é questão de sorte e de capacidade. Muitas vezes a pessoa, você tendo sorte, capacidade e talento, as oportunidades aparecem. Então eu acho que sempre é importante, você sempre tem lugar para um musicista. Porque se você faz um curso bem, se você é bem preparado, você pode licionar, você pode... Há várias maneiras de você expressar a sua carreira, o seu talento. Eu acho muito importante. Eu tive grandes alunos que hoje em dia estão bem encaminhados. Eu toquei com grandes orquestras, eu toquei em Paris, eu toquei na Polônia, eu fiz uma primeira audição da obra Aurora de Almeida Prado, que foi dedicada a mim. Eu toquei sob a regência de Camargo Guarnieri. Eu tive grandes chances. Toquei nos Estados Unidos com a orquestra de American Symphony. Toquei com orquestras menores também dos Estados Unidos. Dei recital na França, na Suíça. Toquei na Áustria, na Alemanha. Toquei com a Bayerische Rundfunk. Isso foi uma orquestra maravilhosa na Alemanha. Então eu tenho assim além de participar da vida do Eleazar, que era maravilhosa, eu tive também bastante chance de mostrar o resultado do meu estudo na Áustria. E depois eu estudei nos Estados Unidos também. Eu fiz pós-graduação nos Estados Unidos. Quando o Eleazar era professor da Universidade de Yale, que é uma das mais importantes dos Estados Unidos. Harvard e Yale são as universidades para música muito boas, bem famosas, né?
E a emoção de ver o Serguei regendo e executando obras, né? O Serguei Eleazar de Carvalho, filho da dona Sônia do maestro Eleazar, que também participa do festival. Ele teve a oportunidade de solar no primeiro concerto da Orquestra de Câmara Eleazar de Carvalho aqui no Ceará. Como é essa emoção de ver um filho chegando, né, trilhando os mesmos passos que a senhora e que seu marido, o grande Eleazar de Carvalho? Eu fico muito feliz porque Serguei não é por ser meu filho, filho de Eleazar, ele tem muito talento. Porque às vezes você pode ser filho de artista e não ter talento, mas o Serguei é bem talentoso, é um menino com muita facilidade e eu estou muito feliz que ele está seguindo agora a carreira do pai, ele está indo bem na regência, bem no violino. Ele vai reger agora no primeiro concerto de jovem solista, ele vai acompanhar a cantora e fazer 2 danças de Brahms nesse concerto da estreia da orquestra do festival. E é uma emoção bem grande ver um filho regendo assim e ver que ele tem uma bondade. O Serguei gosta de ver os colegas tocando bem. Ele é um menino bom. Além do talento dele, ele fica muito feliz quando um colega toca bem. Eu fico contente de ver esse lado humano dele também. E bem-humorado, né? A gente teve a oportunidade de entrevistá-lo para o nosso programa aqui na TV Fortaleza já, e ele também é uma pessoa bastante humorada, que lembra um pouquinho também a gênese cearense do grande maestro Eleazar, né? Nossa, ele tem muito do maestro. Tem. Assim, é incrível aquele espírito. O Eleazar ele brincava muito. E outra coisa, o que o Eleazar fazia, isso eu não sei se ele faz. Você estava a orquestra toda, o rapaz da frente, o violinista aqui, errou. Então ele olha para lá e diz tudo que ele é para dizer para aquele, ali, do lado esquerdo. A carapuça entra. Mas assim, todo mundo olha para o outro lado e o outro fica ali. O Eleazar tinha uma maneira. Eu me lembro uma vez na Yale, num ensaio geral, o percussionista levou um sanduíche desse tamanho. Era logo depois do almoço. Ele não teve tempo de almoçar, levou o sanduíche. O Eleazar percebeu que ele tirou um sanduíche, ele parou e ficou assim, meia hora, um olhava para o outro. De repente, Eleazar disse, pois é, todos estão querendo saber por que eu não começo o ensaio. Porque aqui não é um restaurante. Olhando para lá, e o rapaz aqui, eu vi que o rapaz pegou o sanduíche e jogou dentro de uma mala. Olha, foi a coisa mais engraçada que eu vi na vida. Aí, quando ele viu com o rabo do olho que, como o restaurante agora já fechou, então nós podemos continuar o ensaio, porque comer em ensaio é uma coisa que não dá para imaginar que um aluno da Universidade de Yale tenha coragem de comer num ensaio, durante o ensaio. Isso não pode, é um desrespeito para Beethoven, que era uma obra de Beethoven, né? Para a universidade, para os colegas e para mim próprio. E o rapaz ficava assim, e todo mundo olhando para o outro lado. Ele dava o recado, ele tinha uma maneira bem especial de chamar a atenção das pessoas. Era muito bom. Eu gostei muito. Professor Sônia, a gente está chegando ao final do programa, infelizmente. Eu queria agradecer bastante a sua presença aqui no Expressão Musical, torcer para que o Festival Eleazar de Carvalho tenha infinitas edições aqui em Fortaleza e se espalhe, né? Deixe sementes por onde os seus participantes passarem. E fazer um convite para retornar à TV Fortaleza, a Rádio Fortaleza FM, emissoras oficiais da Câmara Municipal, que estarão sempre de braços abertos à senhora, ao festival e a todo o legado de Eleazar de Carvalho. Muito obrigada. Se não ofereça 2 vezes, porque eu vou usar mesmo. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.